Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes e hoje é um dia muito legal porque hoje é o dia do jornalista, função que hoje está um pouquinho com um prestígio um pouco menor do que deveria ter por causa de alguns problemas, que aconteceram, mas uma profissão que é, claro, parte fundamental da estrutura de uma democracia, uma vez que garante ao público acesso à informação. A mídia não deve, nem o jornalista, construir a realidade, mas apenas reportar a realidade. O problema é que isso se transformou rapidamente. Porém, para celebrar aí o Dia do Jornalista, eu aproveito para parabenizar todos os meus colegas, uma vez que também sou jornalista formado na Federal do Rio de Janeiro. E hoje, para celebrar o Dia do Jornalista, eu criei ali uma promoção só de 48 horas, uma oferta muito especial para vocês. E a gente tem alguns kits ali, alguns títulos muito exclusivos. E eu deixo aqui embaixo, no primeiro link na descrição do vídeo, o link para você acessar essa promoção rápida, tá certo? Se você não adquiriu ainda o meu livro também, Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, aproveite, porque ele está com preço baratinho ainda e também poucas unidades. Quando acabar essa segunda impressão que foi feita, vai ficar uns 15 dias aí fora de catálogo, então prestem atenção para você garantir seu exemplar. Pessoal, hoje eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, dizendo que o Brasil só tem uma chance, provavelmente, de não ter o mesmo resultado, o mesmo destino que os americanos tiveram no ano passado, no ano de 2020, no pleito americano. Talvez a gente tenha uma única opção. Isso tirando Deus da história, tirando o sobrenatural. Falando de coisas humanas, no cenário aqui do xadrez das forças políticas aqui em terras brasileiras. Lá nos Estados Unidos, a gente viu que a única coisa que poderia, talvez, impedir essa vitória, uma segunda vitória do presidente americano, um segundo mandato, a única coisa que poderia ter impedido isso, talvez seja a única opção que o Brasil tem também, os conservadores brasileiros, o pessoal mais à direita do espectro ideológico, a única opção é uma mobilização nacional total, o povo inteiro clamar, querendo que o presidente continue, querendo um segundo mandato e tal, seria a única opção. Mas vejam só como é que as coisas são nesse jogo, o negócio é muito complexo e delicado. Lá nos Estados Unidos aconteceu algo semelhante a isso, Lá no dia que eles estavam lá no Congresso Nacional ali avaliando, todo o processo e iriam chancelar o que aconteceu, chancelar ali a definição que acabou acontecendo. O que aconteceu? Houve uma grande massa de pessoas, que estava ali para demonstrar o seu apoio ao presidente. Só que aí, muito provavelmente, houve ali um grupo bem pequeno comparado ao grupo grande, que acabaram entrando ali no Congresso. Você conhece a história, dia 6 de janeiro de 2021, e aí o negócio se reverteu. Aquilo que estava um clima muito favorável ao presidente se tornou uma coisa completamente desfavorável. Então você vê que até quando existe um grande apoio popular, eles conseguem reverter isso de uma coisa positiva para o presidente para uma coisa negativa. Então esse é um ponto que tem que ficar com muita atenção também, porque é muito fácil para quem controla a narrativa, para quem controla a reportação dos fatos, ou a reportagem dos fatos, ou a maneira como os fatos são apresentados, é muito fácil você dar o spin, O spin é o giro da notícia, Inclusive o responsável pelo spin da notícia sempre foi conhecido como Spin Doctor, Tinha até uma banda chamada Spin Doctor, famosa na década de 80. Então, ainda com um apoio popular assim maciço, ainda há uma chance de que aqueles que querem uma troca de poder consigam fazer esse spin, É só pegar um ou outro ali fazendo uma coisinha errada, uma coisa condenável que vira completamente o discurso, Ele se inverte totalmente. Agora, pessoal, eu não vou ficar admirado, de ver toda a oposição usando todos os meios possíveis e imagináveis à disposição deles. Eles vão fazer o uso de tudo que tiver à sua disposição. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. E pode ser até que a gente só teve uma situação tão estranha de crise sanitária, Ela tendo essa abrangência toda, esse prejuízo todo, lá nos Estados Unidos, porque
tinha também lá aquele mesmo sentimento que agora está ficando mais forte aqui, que é assim, aquele sentimento daqueles da oposição, o sentimento do quanto pior, melhor, né? É claro que se eles tivessem trabalhado em conjunto, né? Se todos os governadores americanos tivessem trabalhado em conjunto com o governo nacional, o governo federal, e eles tivessem conseguido minimizar e talvez até resolver rapidamente a crise sanitária, isso favoreceria em muito o presidente, candidato, e, é claro, seria um ponto favorável para ele, fortaleceria a sua candidatura. Então, não havia um interesse de que aquele problema se solucionasse tão rapidamente. Hoje, é claro, você acompanhou, né? Depois que passou 2020 para 2021, de repente, de uma hora para outra, o problema nos Estados Unidos ficou assim muito mais light, tanto que até os jornalistas meio que pararam de falar no assunto, né? Tinha até uma contagem dos óbitos diários, não tem mais, tinha um quadro assim, ficava atrás do jornalista contando o número de óbitos. No dia seguinte, em que o novo presidente assumiu, não tinha mais isso. Então, eu vejo, né, aqui no Brasil, um dos únicos caminhos para isso que aconteceu lá, não acontecia aqui, seria uma mobilização nacional, assim, né, um clamor popular muito grande. Todo mundo, queremos um segundo termo, queremos um segundo mandato e tal. O que não é muito fácil de acontecer e mesmo acontecendo, eles conseguem dar esse giro. Agora, uma outra coisa que eu acho que seria uma via auxiliar muito importante é a percepção daquela história antiga, né, do Império Romano. A esposa de César não deve apenas ser séria, ela deve parecer séria. E aí a grande diferença entre o ser e o parecer. Porque às vezes você é uma coisa, mas as pessoas não percebem isso, então não funciona. Às vezes você é um marido legal, mas se a sua esposa não percebe que você é legal, significa que não está adiantando muita coisa. Você tem que você tem que ser um marido legal, mas ela tem que perceber que você é legal. E é isso talvez que falta um pouco ali nesse momento. Nesse momento, o que seria uma estratégia, por exemplo, interessante de demonstração, né, de parecer, de propaganda, né, fazer o photo-op mesmo, aquelas oportunidades de foto que todo mundo de propaganda sabe fazer, sabe aproveitar. Por exemplo, uma visita aos hospitais, seria maravilhoso ter um negócio desse tipo hoje, né? Aí você fala assim, mas se o governo, o presidente for lá num hospital federal, que geralmente são universitários, vai ficar aquela presepada, o pessoal reclamando, batendo panelinha e tal. Às vezes não precisa nem estar fisicamente lá, chama o diretor do hospital, pergunta, está precisando de alguma coisa? Estamos à disposição para ajudar. O que você precisa? É mais um leito aqui? É mais remédio ali? É mais algum equipamento, alguma coisa? O que é? E aproveitar e fazer esse meio campo. Se todo dia tiver uma ação como essa, eu tenho certeza que a chance, né, de se repetir o que aconteceu nos Estados Unidos vai diminuir consideravelmente. Porém, pessoal, eles vão usar todos os meios possíveis e imagináveis à disposição. Primeiro, obviamente, vão usar e já estão usando, obviamente, aquela antiga tese do agendamento, né? O que é a hipótese do agendamento, o agenda theory, né? O agenda setting? É uma teoria formulada ali por Maxwell Macomb e Donald Shaw na década de 70. Essa hipótese propõe a ideia de que os consumidores de notícias eles tendem a considerar mais importante os assuntos que são veiculados com maior destaque na cobertura jornalística, né, incluído tanto meio impresso quanto meios eletrônicos. Dessa forma, nesse agendamento, né, as notícias veiculadas na imprensa, se não necessariamente ali determinam o que as pessoas pensam sobre um determinado assunto, são bem-sucedidas em fazer com que o público pense e fale sobre esse determinado assunto e não sobre outros. Aqui a gente vê a questão da importância do destaque que a mídia dá para as notícias e da própria tematização. Os temas que são colocados recebem a atenção do público e se tornam tema das conversas, e aqueles temas que não são colocados não se tornam temas das conversas. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil no meio dessas coisas ruins, mas não são divulgados, não aparecem, então não se torna parte da conversa das pessoas. Agora, as coisas ruins acontecem muito. Então, eles vão usar todo o aparato de comunicação, podem usar aquela estratégia que eu chamo do método Tonya Harding, né? Tonya Harding foi aquela patinadora que sentiu que não ia conseguir vencer sua oponente, aí o seu marido, junto com o pessoal lá, pegaram o martelinho e deram uma martelada no joelho da concorrente, que era a Nancy Kerrigan, e tiraram de cena, né? Ou seja, eles apelaram, né? Tiraram a concorrente de cena dando uma marteladinha no joelho. Isso aqui, nesse cenário, seria fazer alguma coisa totalmente fora do script para tirar de cena o concorrente. Algo que pode ser chamado, né? Os russos chamavam muito de compromate, né? Compromate é aquele material comprometedor, né?
aquele material que tem como finalidade gerar uma publicidade negativa, né? Aquele grande material que vira um negócio escandaloso. Então pode ter certeza que vai ter compromate, vai ter agite própria ficar tentando insuflar a população, né? Vamos lá, temos que trocar esse governo é muito ruim, olha o que ele está fazendo e tal, fazer essa agitação, até o ponto de também usar uma outra estratégia também da chamada quinta coluna, né? Quinta coluna é uma expressão usada ali para se referir a grupos ali de fora, né? Que atuam dentro de um país ou dentro de uma região prestes a entrar aí numa espécie de conflito, né? Ajudando ali o inimigo, fazendo espionagens e propagandas ali contrárias e tal, e a galera de fora trabalhando para tentar desestabilizar. Então essa é a quinta coluna, ou até um conflito por procuração, né, o proxy war, que é um tipo de conflito em que os envolvidos, eles usam terceiros, né, aqueles que recebem a procuração para trabalhar indiretamente, né, seriam os intermediários ou substitutos, de forma que não tem uma luta direta entre os interessados, né, uma luta indireta através dos intermediários, né. Então pode ter também essa questão da procuração. O próprio lawfare é o uso da legislação, né, com manobras jurídicas ali, com a finalidade de causar dano a um adversário político. Pode tirar a força financeira dele ou encurtar os prazos e tal, de modo que ele não consiga atingir os seus objetivos, como concorrer a uma função pública. Então, ele pode ser usado isso também, o lawfare, né? Usar a legislação para tentar tirar algum adversário de cena. Isso vocês podem ter certeza que a gente vai ver algo nesse sentido, mas tem até uma outra hipótese que tem acontecido muito também no Brasil, que a gente deve ficar muito atento, que é a questão a questão entomológica. Quando você vai estudar, né, a questão das histórias dos grandes conflitos globais, você vai ver que muitas vezes eles chegaram a usar até insetos como um instrumento bélico, insetos como um instrumento nesse sentido. Lá nos Estados Unidos, você teve vários experimentos nesse sentido. Houve, por exemplo, a Operação Big Itch, né, em 1954, ali, que eles testaram ali pulgas, né, que estavam ali contaminadas e tal. Teve a Operação Big Buzz também, a Operação Magic Sword, né, Espada Mágica. A Big Buzz foi um teste ali de campo, né, que os americanos fizeram lá na Geórgia, né, envolveu a liberação de 300 mil mosquitos das aeronaves para poder ver como é que aquilo ia se disseminar. Teve essa operação também Magic Sword de 1965 para testar também a liberação de insetos na área marítima. Teve a Operação Mayday também. Vou deixar os links aqui embaixo. O que a gente tem visto no Brasil? Infelizmente, no Brasil, né, todos os anos importantes ali, às vezes eles começam com um grande problema de saúde. A gente viu, por exemplo, tempos atrás, vários desses problemas, né? A questão da dengue, a questão da zika, da chikungunya. Cada ano ia aparecendo uma coisa. Então, eu peço a Deus aqui que 2022 não comece com uma história dessa também, né? Vamos supor a crise sanitária melhorando, se enfraquecendo, e de repente aparece, né, um novo problema desse aqui. Até aquela questão aquela enfermidade amarela também apareceu um tempo atrás. Então tomara que não tenha essa questão entomológica também. Mas, pessoal, eu estou mostrando para vocês o que acontece. É o que geralmente acontece em anos eleitorais. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos exatamente no ano do pleito americano, do país mais importante do mundo, calhou de ter essa crise sanitária. E não pensem que o Brasil tem pouca importância, né, que não seria objeto desse interesse todo. O Brasil tem uma importância estrutural, fundamental e estratégica num mundo pós-crise sanitária. Eles estão muito de olho no Brasil porque a gente tem o potencial de ser uma espécie de jardim do Éden, ou uma espécie ali de refúgio, de retaguarda, de refrigério, de porto seguro para muitas das potências globais, tá certo? Então, vamos ficar de olho. Seria muito legal, né, entender isso e trabalhar para que essas coisas negativas não aconteçam. Não só trabalhar, né, gerenciando e analisando, mas trabalhar também em oração. É hora da gente orar muito, pedindo a Deus que tenha misericórdia da nação brasileira, para que nós fiquemos livres de todas essas disputas, que às vezes são disputas pelo poder, disputas políticas, mas que no final das contas acabam atrapalhando o dia a dia daqueles que são mais necessitados e que dependem ali do pão de cada dia.
É isso que a gente pede a Deus para livrar o povo brasileiro de sofrer as consequências dessas disputas pelo poder, ok? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém todas as coisas, tem que é bom, dá uma olhadinha aqui embaixo na promoção, ali para você ficar com a mente bloqueada contra os somebody loves e as notícias aí estranhas. E um abraço, a gente volta às 17 horas com a nossa live da tarde, se Deus assim permitir. Fique com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Um abraço, valeu!